Olá, bem-vindo amigo, bem-vinda amiga a mais um vídeo do meu canal. E o tema que eu escolhi para hoje é: o que o torna ou a torna um ser humano de primeira grandeza? E para eu poder transmitir essa minha ideia, para que o senhor reflexione em cima, eu vou remeter ao tempo dos nossos estudos de história do período da Revolução Industrial. Como o ser humano era considerado lá? Onde a expectativa de vida aqui no Brasil girava em torno de 33,4 a 33,7 anos. Existia somente a fase do ser humano criança e existia somente a fase do ser humano adulto. Existiam somente duas fases, criança e adulto. O ser humano do sexo masculino, ele passava para a fase adulta, de criança para a fase adulta, diretamente, quando ele adquiria tônus muscular, força para o trabalho braçal, que era o que é exigido naquele período. E a menina, quando ela podia ter filhos e engravidar, período fértil. Muito bem. Vamos passar para a contemporaneidade, nos dias de hoje. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro gira em torno de 77 anos. E o que aconteceu com o ser humano? O ser humano subdividiu-se mais, porque a longevidade, devido ao avanço tecnológico em todas as áreas, principalmente da medicina, da farmácia, os remédios, os fármacos, houve uma longevidade do ser humano, onde ele vive melhor, ele não se expõe a muitos ambientes insalubres, trabalhos braçais, ele adquiriu maior inteligência, sabedoria, então ele vive mais, 77 anos. Então dividiu-se em criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, quase junto, e após os 60 anos, a melhor idade, o que eu acho terrível, detesto melhor idade. Mas muitos gostam e já se acostumaram com essa denominação. Vamos lá, o que acontece hoje? E já aconteceu comigo e com você também, acredito. Os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós faziam a seguinte pergunta para a gente: o que você vai ser quando crescer? Perguntava hoje, perguntava amanhã, perguntava na festinha do amigo, perguntava no final do ano, e todo mundo. Aí o que você, eu e a grande maioria se sentia? Um nada. Se sentia um nada, uma ameba, um ser unicelular, que deve, com certeza, procurar ser alguém. E para ser alguém, ele cria um movimento mental, automático, somente com a mente subjetiva, dessa busca, ser alguém. Mas quem? Que caminho seguir? A partir daí, valores extrínsecos são assimilados na vida dessa pessoa. Somente valores extrínsecos. O que seria um valor extrínseco? Aquele externo a ela. E os valores internos, que são aqueles de suma importância, ficam a segundo plano. E para que ela siga esse caminho e busque valores extrínsecos, ela tem que procurar grupos de pertencimento. Eu dividi alguns grupos de pertencimento, eu procurei aglutinar, porque seriam subdivisões, muitas subdivisões, e não iam ajudar na minha ideia, que eu quero que você reflita. Vamos lá. Nesses grupos de pertencimento, todos têm objetivo uma coisa. Qual?
valores extrínsecos. E esses valores extrínsecos vão chegar ao quê? Ao ser alguém. Somente assim. Então tá, tem o grupo dos suicidas. Ele se subdivide em via rápida e via lenta. Temos os grupos dos viciados. Viciados em álcool, drogas lícitas e drogas ilícitas. Temos o grupo dos aprisionados mentalmente. Temos o grupo dos trabalhadores impulsivos e compulsivos. Temos o grupo dos criminosos, comum, colarinho branco e o pior deles, os travestidos. Temos os grupos dos seres humanos de primeira grandeza, que é o que objetiva o meu vídeo, essa mensagem. Então vamos lá, vamos falar sobre cada um. Grupo dos suicidas. Diante dessa busca, determinado grupo de seres humanos acabam não conseguindo, entram em profundo sofrimento. E o que eles fazem? Eles mergulham em si mesmo e buscam sair da vida física pelo suicídio. A Organização Mundial de Saúde ela tem uma pesquisa atual de poucos anos, que é a última que saiu, em que a cada 40 segundos, jovens de 15 a 29 anos se suicidam. E nesse mesmo intervalo de tempo, esse mesmo intervalo de anos de jovem, desse grupo de jovens, 20 tentam. Eu estou falando só de jovens nessa faixa. Não estou falando de outros grupos de outras idades, que também o fazem, com êxito ou não. Muito bem, existem os suicidas de via lenta. Qual seria aquele? Via lenta é o depressivo. Ele vive de médico, de psiquiatra em psiquiatra, de psicólogo a psiquiatra, dos dois ao mesmo tempo, de remédio a remédio, retoma, não vêem perspectiva de vida, vivem com medo, vivem em profundo sofrimento, têm apenas pequenos momentos de felicidade e vivem uma vida sofrendo e sofrendo. Esse é o grupo dos suicidas. Temos os grupos dos viciados. Aquele que ele cansou de buscar extrinsecamente valores que o ancorem nessa busca para ele ser alguém e ele não consegue. Então ele resolve abandonar tudo, abandona a família, abandona trabalho, abandona amigos, abandona toda uma sociedade. E ele cria afinidade e se sintoniza com o grupo dos viciados. O grupo dos viciados em álcool, drogas ilícitas, drogas lícitas, ou todas as drogas ao mesmo tempo. É o que se vê nas grandes cidades, a gente vê aqui, não precisa muito, é você rodar um pouquinho e você vê pessoas dessa natureza juntas, em grupo, pequenos grupos, grandes grupos. Mas é uma particularidade interessante é que esse grupo dos viciados, eles abandonam tudo, mas quer que os outros que não abandonaram o sustentem. Porque eles ficam pendurados ao Estado. O Estado tem que promover tudo para eles, tudo. Alimentação, cama, roupa lavada. Só que tem uma coisa curiosa, eles querem impor regras e regulamentos no Estado. Eles querem que a gente trabalhe por eles, eles não querem fazer, mas eles querem impor regras. Eles não aceitam o regime, querem criar um regime deles, não conseguem e ficam pendurados no Estado, na gente, em quem trabalha, em quem produz. Precisam ser ajudados? Precisam. Não estou dizendo que tem que ser abandonados, excluídos. Tem que haver um punho forte, um pulso forte do Estado, da comunidade como um todo, e trazer essas pessoas para que componham um novo grupo para que elas avancem na senda do próprio progresso. Muito bem. Existe o grupo dos aprisionados mentalmente. Esses grupos, diante de tanto sofrimento, em busca de ser alguém, eles se aprisionam mentalmente a terceiros ou a instituições,
para poder aliviar esse sofrimento, se sentir pertencendo a um grupo e buscar ser alguém. É um grupo muito grande, enorme. Eu posso até arriscar que no mínimo metade da população do Brasil, quiçá do mundo. Muito bem, existe o grupo dos trabalhadores impossível compulsivos, aquele que quer trabalhar, ele trabalha, ele não para de trabalhar, o dinheiro que ele tem é pouco, o que ele ganha é pouco, ele quer mais, o que ele conquistou é pouco, o dinheiro que ele tem e as posses que ele conquistou ainda é pouco, ele quer mais, só que ele não vê o tempo passar, ele não vê o filho crescer, ele não vê a família, chega uma hora que ele para, porque a doença vem, as mazelas vêm e vão cobrar. Só que ele se vê com dinheiro, ele se vê com propriedades, com bens, ele se vê com condições de gozar a vida, só que ele não tem saúde. Ele não tem amigos. Ele não viu os filhos crescer. O filho é como um amigo que ele distanciou. Ele não tem ele do lado dele. O neto, da mesma maneira. A esposa, da mesma maneira. Mas ele tem dinheiro. Ele conquistou dinheiro, ele ganhou dinheiro. Ele se aprimorou intelectualmente, só que ele usou só para ele, para os gozos futuros dele. E só que ele não soube parar. Ele continuou, ele só parou porque a doença veio, a mazela veio e ele foi obrigado a parar. Aí ele vai querer gozar tudo que ele criou para ele. Só que ele não tem saúde para gozar. Ele não consegue fazer uma viagem sentado num carro por 4 horas. Ele não consegue viajar de avião, de navio, porque ele não consegue, ele não tem saúde. Ele tem que ficar sempre próximo do plano médico dele, do convênio, dos remédios. Ele não tem. É um grupo triste e infeliz. E temos também o grupo dos criminosos. Os criminosos têm a categoria criminoso comum, todo mundo conhece, criminoso de colarinho branco, todo mundo já conhece vários, e tem os travestidos. Terrível, esse grupo é o pior que tem, onde a sociedade confia e não deveria. E por último, o grupo dos seres humanos de primeira grandeza. E de antemão já falo que você, amigo ou amiga, se não é um ser humano de primeira grandeza, está bem perto de ser. Por quê? Porque você está assistindo meu vídeo. Não que o meu vídeo seja alguma coisa que transcende a busca de um ser humano ideal, mas que isso demonstra que você não está somente nos valores extrínsecos, que você busca um valor intrínseco, que é o que nós esquecemos. Então, qual a diferença desses grupos todos para esse grupo último que é o que leva o nome ao meu vídeo? Grupo dos seres humanos de primeira grandeza. Todos saíram do mesmo marco zero, onde aquela infeliz pergunta repetida várias vezes, infeliz e inoportuna, idiota, imbecil, todos os nomes que você puder dar para essa pergunta, poderá ser dada que vai caber muito bem. O que você vai ser quando crescer? Terrível, porque essa pergunta faz com que aquela criança que simplesmente está despertando as suas memórias latentes que desceram do céu, ela vai despertar a memória do ego. E todos que desceram do céu têm memória do ego, senão não teria descido. E ela vai alimentar essa busca infeliz. Será que ela tem aptidão para aquilo que ela falou? Será que ela vai ter aptidão para aquilo que ela falou? Será que ela deseja, na sua imanência, aquilo que ela falou? Será que ela não está atendendo só a um anseio, uma frustração de um pai, de uma mãe, de uma madrinha, de um padrinho? Não, não importa. O que importa é fazer essa pergunta idiota para a criança o que ela vai ser quando ela crescer. Ao passo que deveria ser
filha, vamos seguir, a minha mão está aqui. A sua aptidão, a sua vontade, o seu desejo vai ser amparado por mim, acolhido e apoiado por mim, pai, por mim, mãe, por mim, madrinha. Todos esses que poderiam ter feito uma pergunta imbecil, idiota, não o fariam. Então o que acontece? Todos começaram da mesma maneira. Esse ser humano de primeira grandeza, ele também começou nessa busca. Eu comecei, você, muitos começaram. Não é um grupo pequeno, é pequeno, mas é representativo. Senão o país já estava num caos. A gente ainda mantém, você que está assistindo meu vídeo, a gente mantém esse país ainda dentro de uma classificação ético-moral razoável por causa nossa. Porque se nós não existíssemos, esse país aqui já estava ranqueado pessimamente em valores éticos, morais, intelectuais. Terríveis, terríveis. Então a gente consegue manter, embora em menor número, você mantém, eu mantenho. A gente consegue manter. Embora a gente se torne, por muitas vezes, inoportuno, inconveniente, chato, a gente ainda mantém uma escora moral, uma escora ética importante. A gente tenta mudar o nosso mundo. Porque na hora que a finitude da vida vier, na hora que você der o adeus, você tem que dar o adeus com a posse da sua vida. E os valores intrínsecos, todos alojados, todos acomodados para você levá-lo. Porque os valores extrínsecos não vão servir para nada. Para nada. O despertar de consciência que o diferencia esse grupo dos demais grupos, que em determinado momento da minha vida, da sua vida, da nossa vida, a gente tem que despertar a consciência e falar: para que tudo isso? Por que tudo isso? O que eu faço com tudo isso? O que eu faço com a minha inteligência aprimorada? O que eu faço com todo esse meu dinheiro, minhas posses, meus bens? Tudo isso é importante? Lógico que é. Se você não sair, procurar valores extrínsecos, criar meios para que você alimente intrinsecamente aquilo que você precisa e o que você vai levar, de nada adianta. Você também não consegue, desde o início da sua infância, somente alimentar valores intrínsecos. Você não consegue. Você não tem dinheiro, você não tem posição, você não tem profissão, você não tem conhecimento, você não adquire sabedoria. Você não tem como. Você tem que buscar tudo isso extrinsecamente para, em determinado momento da sua vida, despertar essa consciência, que é o objetivo do meu canal, é justamente esse, e começar a alimentar intrinsecamente a sua imanência, para que você leve. Tudo que partir daqui para dentro é o que você vai levar. Tudo daqui para fora você não vai levar nada. Mas o que está fora é importante para alimentar o que está dentro. Sem o que está fora, valores extrínsecos, você não adquire valores intrínsecos. E é esse que o torna um ser humano de primeira grandeza. É esse que o torna um ser humano melhor, um ser humano altruísta. Você melhora a tua posse, o que você trabalhou, o seu trabalho, você melhora os seus afetos na família, você faz com que a sua família, os seus filhos, os seus netos avancem na senda do próprio progresso, os seus amigos, todos que você puder influenciar positivamente. É difícil, muita gente vai te achar chato, inoportuno, inconveniente. Acontece comigo, eu passo por isso, mas eu entendo. E quando você atingir esse grau aqui, eu tenho certeza que se você já não atingiu, você está bem perto, você não vai se decepcionar com pessoas, nunca, porque você vai entender a que grupo ela pertence. E você pode conseguir ou não tirar ela de lá, muito difícil, mas pode ser que você consiga tirar ela de um desses grupos anteriores. Mas você vai saber, você vai ter pelo menos a consciência de que você tentou. E esse valor vai para você, intrinsecamente. Eu tentei, eu estendi minha mão, eu peguei na mão da pessoa e tentei trazer ela de uma desses grupos. Não consegui, mas eu tentei. Isso demonstra o meu valor intrínseco. Isso é que é importante que você tenha em mente. Ah, mas o mundo está um caos. Ah, mas todo mundo está um caos. O que acontece? Quando a pessoa se aprisiona, no caso do grupo dos aprisionados mentalmente, esse grupo é o criador do caos.
ele tem medo de tudo, ele cria teorias de conspiração constante. Todo mundo está conspirando contra ele. Todo. Por isso que ele se terceiriza após da sua vida, porque ele não aguenta. Ele não aguenta rodar o seu plano mental por si só, consciencialmente. Ele não aguenta, então ele tem que terceirizar. Então, quando você se torna um ser humano de primeira grandeza, você não se decepciona mais com pessoas que... Eu entendo qualquer grupo dessas pessoas anteriores. Você também vai entender, se é que já não o entende. Eu entendo, porque eu sei por que elas caíram. Eu cheguei a pisar em todos esses degraus. Eu pisei no degrau do suicida, eu pisei no degrau do viciado, eu pisei no degrau do aprisionamento, eu pisei no degrau de trabalhar compulsivamente, eu pisei no degrau de ser um criminoso. Eu pisei, mas não fui. Não fui. Eu avancei e preferi o grupo dos seres humanos de primeira grandeza. Tá? É isso que a gente vai levar na nossa mala. E eu deixo como consideração final isso. Valores extrínsecos é importante, desde que seja remetido ao valor intrínseco, onde você mude o seu mundo, nem que for aquele mundo no âmbito só familiar, daquele pequeno mundinho que você passou. Agora você imagina essas pessoas que eu falei que elas ancoram o mundo, ancoram o nosso país. Se não fosse esse pequeno grupo, isso aqui estaria um caos. Se você acha que está ruim, você não imagina como seria esse grupo. Você não imagina. Seria muito pior. Muito. Você acha que hoje se vive muito bem, se não fosse esse grupo invisível que faz esse trabalho brilhante, isoladamente, em pequenos grupos ou isoladamente, distribuídos no nosso país, no nosso planeta. Tá? Então é isso que eu queria pôr em reflexão. Esse ser humano de primeira grandeza, que você, se não é, está bem perto. E esse é o meu recado. Reflita sobre o que eu falei. Valores extrínsecos são importantes, desde que seja revertido ao valor intrínseco, senão não tem valor nenhum. A hora que você entrar na sua finitude da vida, você despedir da vida física, a sua mala vai estar vazia. Você não vai ter nada para levar. Nada. E se você participar de qualquer um desses 1, 2, 3, 4, 5 grupos anteriores, você não vai levar nada, ou quase nada. Tá? Esse é o meu recado final. Fique com Deus e até o meu próximo vídeo.